O desafio agora do Observatório será estimular novas medidas para aumentar a segurança no trânsito. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui o Gerson Bittencourt. Ele é o coordenador do Observatório do Trânsito e Saúde da capital. Oi, Gerson, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa. Como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, os dados aqui mostraram cerca de 1.200 pessoas morreram aqui no ano passado e 50 mil no Brasil todo. É um número estrondoso que nenhuma guerra ou poucas guerras têm uma dimensão tão grande de perda de vidas. Nós precisamos combinar pelo menos 3 iniciativas. Em primeiro lugar, iniciativas relacionadas à engenharia de trânsito. Segundo lugar, a fiscalização e terceiro, atividades, ações de educação dos motoristas, pedestres, motociclistas, enfim, de toda a população como um todo. Nós, com a criação desse observatório, nós queremos combinar essas 3 ações de uma forma articulada. Queremos ter um banco de dados comum entre a saúde, o transporte, todo o sistema de segurança da Prefeitura e do Estado de São Paulo. Queremos, nesse observatório, sistematizar experiências que estão sendo desenvolvidas aqui no Estado de São Paulo, na cidade, mas no Brasil e até internacionalmente. Queremos, a partir disso, fazer a construção de políticas públicas relacionadas à preservação da vida e queremos, sobretudo, na cidade de São Paulo, que experimentou, nesses últimos 3 anos, um conjunto de medidas relacionadas à mobilidade urbana, redução de velocidade, faixa exclusiva de ônibus, as faixas dos ciclistas, calçadas e assim por diante, tudo isso impacta diretamente na mobilidade e na saúde das pessoas. Vou dar um exemplo. Só o tempo que a pessoa fica num ponto de ônibus, numa via pública esperando, ele está sujeito a uma carga de poluentes extremamente elevada. Então, se a gente, pelo menos, fazer só uma redução, em vez de ele ficar 20 minutos, ficar 5 minutos, 8 minutos, está poupando ele, está poupando o pulmão, está poupando a saúde respiratória. Além dele poder ter mais lazer, atividades na sua casa. Então, nós queremos combinar tudo isso de forma articulada, estabelecendo parcerias com a sociedade como um todo. Tem muitas ONGs que têm experiências substanciais que precisam ser melhor analisadas e divulgadas e, sobretudo, aplicadas aqui na nossa cidade. E é isso que o prefeito determinou e é isso que nós vamos trabalhar. A ideia é bárbara. Você está falando, eu estou me empolgando aqui. Com cada medida que você está falando, eu estou comemorando. Na prática, como é que vocês vão fazer isso? Daqui a 15, 20 dias, um mês, a gente já vai estar noticiando aqui no Repórter São Paulo? Hoje à tarde nós temos a primeira, foi constituída a semana que passou. Hoje nós temos a primeira reunião para estabelecer o nosso cronograma de trabalho. Agora, depois. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos 1.200 mortes, nós precisamos georreferenciar essas mortes, saber exatamente aonde foram essas mortes, qual foi a causa dessas mortes, para que a partir de que horas, que dia da semana, para que a partir desse georreferenciamento, desse banco de dados, nós possamos estabelecer políticas públicas ou ações de engenharia, de fiscalização, de educação, focadas naquele lugar. Às vezes, perto de um ponto de ônibus, num corredor, onde tem uma quantidade importante de mortes. Portanto, então, vamos atuar ali, em loco, atuar no território, que a gente fala, no local do acidente, mas também no público. Faixa etária, a gente sabe que a maior parte dos motociclistas, que representam 50% das mortes aqui na cidade de São Paulo, eles estão mais sujeitos a esses acidentes. Os acidentes são mais graves e também, sobretudo, as pessoas que participam desses acidentes. No caso dos motociclistas, não é só motoboy, não. São motociclistas que usam a moto todo dia para ir de casa para o trabalho, para a escola e assim por diante, como um meio de transporte, não só como um meio de trabalho. Então, nós precisamos identificar com jovens, são jovens de 18 a 32 anos, 34 anos, que precisam ser objeto de política pública, de ação educação direto nisso. Então, é isso que eu acho que o Observatório quer fazer. Nós também queremos sair, como eu tinha dito aqui, fora do espaço da Prefeitura. Nós queremos estabelecer parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Gerson Bittencourt, é tanta ideia. A partir da semana que vem, o Repórter São Paulo vai ser maior. Nós vamos ter meia hora no ar, do 12h30 até 1h da tarde. Você já está convidado a voltar, que você vai ter bastante tempo para contar todas as novidades para a gente. Com todo o prazer. Sucesso na reunião hoje à tarde e até uma próxima oportunidade. 118
18 mortes a menos esse semestre comparado ao ano passado. É lamentável, é triste, porque cada vez que tem uma morte é uma horrível notícia, mas a gente tem mesmo que seguir esse caminho de tentar cada vez mais diminuir o número de mortes no trânsito de São Paulo, tornando ele mais humano. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, com mais tempo para você trazer boas notícias para a gente. Se Deus quiser. Boa tarde.